gostou e oculta sempre a face para não ser reconhecido. E aqui um parênteses. Os cangaceiros tinham bom gosto. Dado do exército e até a pequena Joana, de apenas 2 anos. Enquanto isso, moradores acuados e traficantes circulando no alto da favela. Aqui em São Bento do Una, a pouco mais de 200 quilômetros da capital Recife, podemos encontrar um dos maiores acervos vivos do Nordeste sobre o cangaço e a vida de Lampião, mantido por ele, Edivaldo Ferreira da Silva, mais conhecido como Primo. Existem vários tipos de pesquisadores. Aqueles pesquisadores que pesquisam em livros, em arquivos, em cartórios. Existem aqueles outros que vão a campo pesquisar hoje ainda os resquícios do passado. E existem aqueles como o Primo, que pesquisa em livros, pesquisa em arquivos, pesquisa em documentos antigos e também conheceu vários remanescentes da época do cangaço. E isso é um grande diferencial para ele. Eu tenho todo o início da minha pesquisa, que foi em 1982, tenho fotos todas registradas, onde o Lampião nasceu, onde ele se mudou, fui para Poço do Negro, fui em Água Branca, onde ele foi morar lá com os porcinos, fui onde mataram o pai dele, sítio de Engenho Velho, que é lá em sítio de Mata Grande. Eu já andei, isso aí tudo é importante para mim. Tem a parte também dos coronéis, inclusive fui nas várias fazendas dos coronéis. Tem a parte da volante, dos coiteiros, tem tudo foto registrada, tudo, andei tudo lá. A gente tem que começar logo dizendo o quê? Quem vive à margem da lei é um fora da lei. Então, a partir daí, já não há nada que a gente possa dizer. Mesmo aqueles que são entusiastas de Virgulino, né? Que são entusiastas de Lampião, dos cangaceiros, ninguém pode dizer o contrário, porque quem vive à margem da lei é fora da lei. Inclusive, eu ouvi isso dos próprios remanescentes, onde eles diziam: onde a gente chegava, o povo tinha medo, a gente era bandido. As causas que levaram eles a entrarem naquela vida, aí é outra história. Merece análises, pesquisas, estudos de fundo sociológico, social, enfim, envolve muita coisa. As causas é uma história, o que eles se tornaram é outra. Sempre que me perguntam isso, eu geralmente eu devolvo uma pergunta: de que lado da história você estava? Para quem está de fora, para o leigo, acha que o cangaço é um assunto simples, é um tema simples, e na verdade não é. Cangaço é muito complexo, porque cangaço você tem que saber da religiosidade, você tem que saber do misticismo, você tem que saber de coronelismo. Cangaço é violência também? Logicamente que sim, mas não só é violência, né? Cangaço é muito complexo. Como você vai entender de um bando de cangaceiros, Lampião, seja quem for, cometer uma atrocidade de uma chacina, em seguida rezar o ofício? Não era uma cena tão monstruosa. O mundo do cangaço é um mundo indecifrável. Sempre tem pessoas que mergulham em uma área que ninguém foi. E cada dia a gente aprende mais e mais. A ferocidade de Lampião era quando ele estava calmo, quando ele estava tranquilo. Que o pessoal diz que ele, quando adentrava uma cidade, ele dizia: lá vem Lampião, amando, gozando e querendo bem. Manso é arroz doce, brabo é jararaca. Era essa a personalidade de Lampião.
Ah, mas Lampião não poderia ter sido um benfeitor, uma pessoa assim que perdoava e tal, um filantropo, um homem humanitário e tal. Aí você precisa entrar tecnicamente no seguinte. Lampião, no momento em que teve um grupo mais numeroso, ele chegou no máximo a 150 homens, dividido em vários subgrupos. Mas Lampião, com esse efetivo, que não é grande, chegou a dominar efetivamente porções rurais de 7 estados da federação. E aí você vê o seguinte, militarmente, você pode dominar uma região. Se você tem uma tropa muito grande, como eram os americanos no Afeganistão, por exemplo, jogavam lá 80 mil homens, 200 mil homens, domina por ocupação. Quando você tem um efetivo pequeno, como o de Lampião, você só pode dominar por uma outra via. Qual é essa via? O terror. Então Lampião foi ruim em muitas questões, foi de uma crueldade absurda. Eu não nego isso de modo nenhum, mas entendo que ele estava protagonizando a dominação pelo terror. No dia em que Lampião perdoasse uma pessoa que o traiu, que revelasse um determinado momento em que ele passou, pediu sigilo, a pessoa foi, correu, avisou a volante e tal, se ele fizesse esse perdão, ele não duraria mais um mês. Tem um episódio muito famoso, né, do cangaço lampiônico, em outubro de 26. Lampião dizimou uma família, a família Gilo, por conta de uma mentira. Um fato muito corriqueiro era a mentira. Um coiteiro não gostava de A ou de B, ele dizia, capitão, fulano fez isso com o senhor, fulano disse isso com o senhor. Muitas vezes ele não parava para saber se era verdade ou mentira e se vingava. Em 25, tinha um sujeito chamado Horácio Novaes, chamava Horácio Grande. Ele roubou os burros de um camarada chamado Gílio Donato, que ele era almocreve, roubou o meio de vida dele e vendeu no Ceará. E um filho desse sujeito foi atrás e conseguiu reaver os animais. E o Horácio Grande, que lá em Lavra da Mangabeira, ele vivia lá como um cidadão, como benquisto, e foi desmascarado, né? Foi preso, apanhou e jurou vingança a Gílio Donato, né? Então, Gílio Donato também se preveniu e ele viu que não dava para enfrentar a família sozinho. Então, o que é que ele fez? Ele entrou no grupo de Lampião e escreveu uma carta para Lampião com desaforos, em nome de Gílio Donato, né? E resumindo a história, Lampião atacou com mais de 100 homens a Tapera, eles resistiram durante 10 horas desse tiroteio e ele dizimou, foram mortas 14 pessoas. Ele disse, capitão, por que o senhor me ofendeu? O senhor nunca lhe ofendi. Por que o senhor fez isso com minha família? Aí foi quando ele puxou a carta e disse, olha aí, diga que Lampião não é homem, diga que Lampião não tem coragem. Aí ele disse, capitão, aqui nem eu, nem ninguém podia fazer isso com o senhor, porque aqui ninguém sabe ler nem escrever. Na hora, Lampião caiu a ficha, né, que viu que tinha sido usado como arma de vingança, mas já tinha matado toda a família, né? Isso quando Gílio Donato desmascarou o Horácio Grande, ele arrodeou, deu um tiro na cabeça dele. Lampião tinha muitos cangaceiros que o seguiam. É óbvio que no dia da sua morte, nem todos foram mortos. O senhor conseguiu entrevistar algum que conseguiu fugir? Consegui. O Candeeiro, que inclusive está ali, ó, Candeeiro, eu corri lá na casa dele, eu e a Edlene. O Candeeiro, que era Manuel Dantas Loyola, o nome dele, mas no cangaço era como Candeeiro. O Candeeiro era muito pegado a ele, inclusive Maria Bonita tinha até a ciúme dele, porque Lampião não mandava ele fazer as coisas, sabe? E ele disse a mim, eu falando com ele, quando eu falava no Lampião, ele começava a chorar. Ele já com 90 e tantos anos, morreu também há pouco tempo. Ele é de São Domingos, é uma vila pertencendo a Buíque. Hoje chama Guanubi, a vila. Estive lá 2 ou 3 vezes com ele. E eles ficaram emocionados. Dizia que o Lampião era gente fina, muito educado, que era tranquilo. A gente não era aquele pessoal de que era um bicho. Só foi antigamente no começo, né? Não eram assim tão monstruosos. Tem várias atrocidades, né? Tem queimadas em 32, né? Que ele matou
um destacamento todinho na Bahia, né? Tem muita coisa assim perversa, muita coisa de arrepiar. Queimadas na Bahia, chegou no quartel, tinha 7 policiais e ele matou todos. Realmente foi muito brutal. E outras coisas também fez muita brutalidade, realmente. Então ele tinha que dominar pelo terror e, além de controlar a população por meio do receio que ela sentia, ele também, com esse terror, fazia com que o soldado de polícia, sobretudo aquele que ia do litoral para combater no sertão, no momento em que o comandante dizia: uma légua à frente está o bando de Lampião, nós vamos atacá-lo. Dizia: é Lampião mesmo ou é outro chefe, outro grupo e tal? Não, Lampião mesmo. Os soldados já começavam a tremer. Aquelas histórias que o pessoal inventa, aquilo ali, muitas coisas caiu no folclore, na boca do nordestino, e ele começou a espalhar. Lampião é isso, Lampião é aquilo. Por exemplo, que Lampião foi na casa de uma senhora e mandou ela preparar o de comer e o cangaceiro reclamou. Então Lampião, entre aspas, fez o cangaceiro comer 1 quilo de sal. Isso não é verdade. Aconteceu com Jesuíno Brilhante. Aí a turma acrescenta. Na época não tinha fotografia. As roupas eram quase todas iguais, né? Então a falsidade do pessoal usando o nome de Lampião era tão grande, faziam cartas pedindo dinheiro aos coronéis e o coronel, ou qualquer pessoa, dava o dinheiro. Então veja a sagacidade e a inteligência de Lampião. Ele mandou fazer cartão de visita com a foto dele. Aí quando ele queria pedir dinheiro a alguém, ele fazia o bilhete no cartão e entregava, e a pessoa sabia que era real aquele pedido. Lampião era um homem inteligentíssimo, era um homem que escrevia razoavelmente bem, ele mandava os bilhetes dele, você podia entender, claro, tinha erros de português, naturalmente, mas era um homem alfabetizado. Foi um homem que na vida de adolescente fazia peças de couro para vender na feira da povoação do São Francisco. Lampião é um indivíduo brutal, capaz de crueldades extremas, com o qual havia um primor estético à flor da pele. Existe muito a glamorização, né? Porque o cangaceiro, você imagina, num Nordeste miserável da década de 20, da década de 30, aqueles homens, né, vivendo livres, ostentando, né? Ostentando arma, dinheiro, você chegar numa cidade, ser bajulado por todos, né? Aí você vê um carinha que vive lá na área rural. Ele tem vontade de ser daquele jeito, de ser respeitado. Às vezes ele trabalha para o fazendeiro humilha ele, o fazendeiro pisa ele. Então a vontade é ele pisar o fazendeiro. Ele se ilude com aquilo, né? Achando que é uma vida boa, quando na verdade a vida do cangaceiro é um inferno. Não era uma vida tão monstruosa. Mais de 40 anos registrando a história do cangaço e a história de Lampião. Aqui no seu acervo, quantas fotos tem exclusivas sobre Lampião, sobre o seu bando? Em torno de umas 400 fotos. Porque tem a parte da família Lampião, os coronéis da época, as volantes, os coiteiros, tudo isso eu tenho registro de foto dessas pessoal todinho. De Lampião tem uma faixa de 400 fotos, todas com descritivos. Lampião, herói ou bandido? E falando em herói, quem deu essa fama de herói a Lampião? Cassiana, tenho certeza que foi Benjamin Abraão. Pegou essa autorização lá na aba Filme Fortaleza, a família Albuquerque, e procurou o Lampião, terminou encontrando. Lampião gostava dele, porque eu conhecia lá em Fortaleza, e deixou ele fazer filme, fotos, passou um bom tempo com o Lampião fazendo filme. E essas fotos e filmes levaram Lampião
também a sua ruína. Exatamente. Ele era muito vaidoso e começaram a divulgar foto, começaram a passar filme. O presidente da República, que era Getúlio Vargas, não gostou, fez uma reunião com os governadores, disse que era para exterminar o cangaço, que estava demais. Então, inclusive o governador de Sergipe, que era Nilo Carvalho, era um capitão do exército, era médico, Lampião só via na fazenda dele, na fazenda de Jaramataia, vivia lá direto, sossegado lá. O pai dele também, Antônio Caxeira, era coiteiro de Lampião. Mas com a ordem que veio de cima, aí já veio a ordem de cima já para acabar o cangaço. Então, essa história Lampião, herói e bandido não é tão simples da gente falar, porque entra a paixão. A paixão que quase todo mundo tem por esse tema cangaço. Lampião, apesar de ter sido um grande fora da lei, desperta interesse, desperta paixões, desperta curiosidade e tudo mais que a gente possa falar. Para quem é leigo, para quem está de fora, acha que é simples, que só é apenas violência. As pessoas confundem quem estuda cangaço como exaltador de bandido, como a gente exalta a violência. E não é isso aí, porque eu estudo Lampião ou qualquer cangaceiro não significa que eu esteja de acordo com o que ele fez. Não significa que eu estou exaltando os atos dele. Eu estudo, às vezes, para compreender e talvez, assim, para repassar para outras pessoas, explicar o que aconteceu para que isso não aconteça novamente. Herói ou bandido? É muito fácil de responder. Lampião era herói para quem? Para os amigos. Ele era herói. E bandido para quem? Para os inimigos. Não é isso? Para os inimigos ele era bandido. Lampião não foi mito. Lampião foi história. História pura do nosso Nordeste brasileiro. Então, tantas histórias acerca desse personagem, que já virou um personagem folclórico do nosso Nordeste brasileiro. Eu faço a pergunta a você, senhor Primo. Lampião é herói ou é bandido? Cada qual tem o seu Lampião, que é o Lampião do imaginário. E assim vai continuar sendo ainda durante muito e muito tempo. Acredito que aqui no Brasil não exista nenhum personagem que seja uma lenda, pelo menos a sombra de Lampião, não existe.